Será que o excesso de tela pode ser confundido com autismo? Eu sempre recebo essa perguntinha por aqui, sabe? Sim, o excesso de telas ele pode ser confundido com autismo em alguns aspectos. A criança que fica muito na tela, ela tem um tempo de atenção reduzido, ela tem menos interesse nas relações interpessoais, ela pode ter um atraso de fala porque ela fica menos exposta. A diferença, a maior das diferenças, na verdade, é que quando você tira essa criança das telas, quando você reduz esse tempo de tela, esses sinais, esses sintomas vão diminuindo. Eles vão desaparecendo, o que não acontece nos casos de autismo. Então, olha, sendo bem sincera para vocês, como fono, eu diria o que é para você, mamãe? Eu diria, corte as telas. Não deixe o seu filho em frente às telas. Mas como mãe, eu sou mãe de 3 crianças, eu sei que isso é praticamente impossível. Então, o que a gente pode fazer? Sendo bem prática, escolha melhor os desenhos que você coloca para a criança assistir. Controla o tempo que a criança vai ficar exposta. Se a gente não controlar isso no relógio, a gente vai se perder nesse tempo e a criança vai ficar muito tempo ali na tela. Outra coisa interessante, sempre que possível, mediar o uso dessa tela. Então, senta com a criança e aí a tela deixa de ser só um distrator ali, ela vai ser um recurso para essa criança. Então, tudo que aparecer ali, por exemplo, aparecer um animal, você pode falar o nome do animal, né, mostrar o animal para a criança, então aquilo ali vai se tornar um recurso. Sempre que possível, esse é o uso menos pior das telas, é quando tem algum adulto ali mediando. Outra coisa muito importante é o seguinte, quanto maior a tela, melhor. Então, por exemplo, a televisão é melhor do que o celular, porque a televisão não limita tanto o campo de visão da criança. O celular, a criança fica ali, ela perde o olhar, assim, o olhar panorâmico do lugar, ela fica só ali naquela tela. Então é muito mais chance dela ficar totalmente alheia ao que está acontecendo em volta. E além disso, a televisão, por exemplo, ela não limita os movimentos da criança, então a criança ainda consegue se movimentar. Então assim, a gente tá falando aqui, né, gente, assim, de menos pior, não é o indicado, mas assim, eu sei, igual eu falei pra vocês, né, sendo muito sincera, como mãe, eu não consigo deixar os meus filhos totalmente sem telas, eu não vou ser hipócrita aqui de falar pra vocês, corta a tela do filho de vocês. Eu sei que é difícil demais, principalmente quando você não tem uma ajuda e precisa fazer alguma coisa. Mas assim, se a gente reduzir esse tempo de tela, mediar esse tempo de tela e evitar o uso do celular, então colocar mais na televisão, principalmente para as crianças menores que estão em fase de desenvolvimento motor, a gente consegue assim reduzir um pouco dos efeitos negativos dessa exposição a telas.